A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o missionário Sérgio Nascimento. Estou aqui mais uma vez pela graça e misericórdia do Senhor para que eu possa trazer uma temática que vai trazer uma nova visão e uma nova revelação do Espírito Santo de Deus para a sua vida sobre as coisas de Deus. Tá? Peço encarecidamente, se você não for inscrito, se você se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho e faz um comentário, dá um glória a Deus, porque ajuda a fazer esse canal a crescer. Eu preciso da sua ajuda para que esse canal possa crescer, você compartilhando. Se você já é inscrito, vai lá, deixa um like, faz também um comentário e compartilha com os amigos da fé para que esse ensino, essa instrução, ela possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Meus amados irmãos, eu vou ler um texto. Após a leitura desse texto, eu vou dizer qual a temática de hoje da nossa reflexão. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 a 10, fala da história de Ana, uma serva de Deus que estava com muitos problemas e a alma ficou angustiada. E isso mostra que, apesar de sermos servos, nós somos seres humanos. Diz assim, 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo do 1 a 10, diz assim, eu vou ler alguns versículos. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Todo ano ele subia para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos do céu. Do dia que Eucana oferecia, dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. Porém a Ana, ele dava porção dupla, porque a amava. Mas sua rival a provocava excessivamente, porque não dava filhos. Assim fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que ela chorava e não comia. Eucana questionou Ana, por que choras? Por que não comes? Por que teu coração está triste, abatido? Não sou melhor do que 10 filhos? Ana, após ter comido e bebido Silô, estava ali o sacerdote assentado na cadeira junto ao pilar do templo. Ana levantou-se e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus amados irmãos e amigos, qual a temática que eu quero trazer hoje? Mesmo nós somos servos de Deus, não somos inabaláveis. Para com isso. Não somos inabaláveis, somos seres humanos. Seria muito bom, seria um sonho agradável que nós pudéssemos ser inabaláveis. Nada mexesse com a nossa estrutura psicológica, nem a estrutura da nossa alma. Mas a nossa vida não funciona desse jeito. Apesar de nós sermos servos de Deus, nós temos as nossas fragilidades. E a gente expor essa fragilidade não é pecado. Mostra a nossa humanidade. Mostra que, apesar de sermos servos, nós temos uma estrutura frágil. E precisamos, muitas vezes, demonstrar isso, para não pensarmos que somos inabaláveis. Porque, na verdade, é um perigo religioso nós pensarmos que somos inabaláveis porque somos servos de Deus. Inabalável só o Criador dos céus e da terra, que é todo poderoso e perfeito, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, se a gente pensar que é super crente, que é inabalável, isso não é bíblico. Muitas vezes se criou nas igrejas que, se a gente demonstrar fraqueza, parece que está em pecado. Não, eu não posso demonstrar que estou cansado, eu não posso demonstrar que estou amargurado, eu não posso que em algum momento, pelas circunstâncias das vidas, demonstrar que estou, muitas vezes até em desespero, angustiado. Mas aqui está a prova de que uma grande serva de Deus estava com grande tribulação e sua alma estava doendo e ela se expôs. Ela se expôs primeiramente aos pés do Senhor e demonstrou lá ao sacerdote, a minha alma está angustiada, e ela explicou a razão dos seus problemas. Eu e você sabemos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e a gente mostrar a fragilidade não é pecado. E a gente sabe que mesmo na nossa fragilidade, a gente tem um refúgio que é o Senhor. Então, meus amados irmãos, vamos parar com isso. Nós não somos inabaláveis, nós somos seres humanos que servimos, que adoramos, que louvamos, que mantemos a nossa fé, mas as circunstâncias podem querer roubar isso. Não vai roubar, mas a gente pode demonstrar que a gente também é ser humano e que é frágil, tá?
Porque as pressões do mundo são muitas pressões. Eu e você precisamos esquecer esse negócio de super crente. Esquecer esse negócio dos inabaláveis. Um mundo inabalável, como eu disse, é o Criador dos céus e a terra. É, por exemplo, vamos pegar um exemplo normal para um exemplo espiritual. A pessoa está com uma dor, aí vai dizer, não, tá doendo, mas tá tudo certo. Deixa aí doer. Acaba se acabando, dizendo que tá doendo. Não. Se tá doendo, tá doendo. Se tá triste, tô triste. Se tô angustiado, tô angustiado. Se tô cansado, tô cansado. É assim que a palavra nos revela. Porque, meu amado irmão, eu quero dar uma revelação para você, uma revelação de Deus mesmo, que Deus vai me ensinando e a gente vai tentando repassar. Muita gente adoeceu nas igrejas por muito tempo por ser ensinada que era inabalável. Doente, cansado, a alma batida, a alma chorando, você lá trancado, mas você tendo que manter uma pose. Não tem que manter uma pose, não. Muita gente, eu vou dizer isso é sério, muitas pessoas, até pastores, líderes, achavam que eram super crentes, tinham que demonstrar ser super crente, ser inabalável, e acabaram adoecendo, mentalmente esgotados, e muitos, infelizmente, até perderam as suas vidas. Muitas pessoas, muitos crentes, muitas vezes até em consultórios psiquiátricos, porque foram ensinados de forma religiosa a não expor as suas fraquezas, não dizer que estava angustiado, e aí tentou se abalar e caiu. Meus amados irmãos, não é pecado nós dizermos que estamos cansados, que às vezes estamos desanimados, que às vezes a fé até parece que quer ir embora. Mas a gente lembra e continua declarando que só Jesus salva, só Jesus liberta. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aprenda e guarde no seu coração. Continuamos sendo servos do Senhor. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma. E somos revelados pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Aleluia. Servos de Deus se cansam, servos de Deus choram, servos de Deus se desesperam muitas vezes, servos de Deus desanimam, servos de Deus, às vezes a fé parece que quer ir embora. Mas a grande diferença é saber onde a gente vai buscar refúgio. Porque Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O salmista sabia que na hora de angústia ele se angustiava, ele expôs isso. Eu me angustio, mas na minha angústia, na minha dor, eu vou buscar refúgio no Senhor. Essa é a diferença. Grandes servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, eles demonstraram o seu lado humano para servir de testemunho para mim e para você. De manter o foco no Senhor, manter nos caminhos do Senhor, mas entender que nós somos seres humanos e não podemos carregar esse fardo. Tira esse fardo, tira esse pensamento da sua cabeça, tira isso aí. Eita, não estou fazendo muito ainda para o Senhor, o ideal é fazer mais. Não estou orando muito, o ideal é orar mais. Não estou lendo muito a palavra, o ideal é ler muito a palavra. Não estou conseguindo, mas vai conseguir. Então, Deus não vai imputar pecado quando Ele ver a nossa fragilidade. A única coisa que Ele quer é que mantenhamos a nossa adoração e o nosso louvor exclusivo a Ele. Ana demonstrou, chorou amargamente, porque tem um problema dentro de casa, aquela dor, aquela angústia, aquela irritação. A alma dela já não estava mais aguentando, mas ela demonstrou, e ela disse ao sacerdote: não, eu não estou bêbada. Ele pensou que ela estava bêbada. Eu estou terrivelmente angustiada. O Davi, que era chamado segundo o coração de Deus, ele rasgava o seu coração para o Senhor. Ele rasgava no Salmo de número 6. O Salmo de número 6, eu vou dar uma lida bem rápida. É uma declaração de uma pessoa que é serva de Deus, mas que mostra o seu lado humano. Não fica mantendo uma pose, não. Nada me abala, nada abala minha estrutura. Eu sou tal, eu sou super crente. Não. Olha o que ele disse no Salmo 6. Senhor, não me repreenda na tua ira, não me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me na tua graça. Pois a morte não há recordação de ti, no sepulcro não te dão louvor. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito, nas minhas lágrimas alago. Meus olhos
de mágoa se acham amortecidos, envelhece por causa de todos os meus adversários. Veja que ele diz que a sua alma está, versículo 6, também minha alma está profundamente perturbada. Isso ele demonstra a sua humanidade. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito pesada. Ele diz em Romanos 7:23, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz, olha gente, vocês têm um pouco de paciência para vocês entenderem a minha loucura. Você acha que ele disse entender a minha loucura, que Deus ia botar pecado no apóstolo Paulo porque ele disse isso? Não, Deus olha para ele e diz, e entende o que é que ele está falando. O meu lado humano não quer dizer que eu desfoquei do meu Senhor. Amém? Aprenda isso. Isso demonstra que grandes pessoas de fé, como o apóstolo Paulo, como Davi, como os apóstolos mesmo, eles demonstraram a sua fragilidade, mas sabiam em quem podia confiar e quem poderia os renovar. Jesus veio para trazer paz e vidas abatidas. Ele disse, lá em Lucas 4, 17 e 19, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vida de cegos e por liberdade aos oprimidos. Jesus veio para quem está cansado, para quem está abatido. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem nesse mundo maluco, sem paz, violento, só tem violência, só tem prostituição, quem é que tem sossego? 100% não vai ter não, minha gente. O próprio Senhor Jesus Cristo, perfeito sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, ele demonstrou a seu lado humano, né? Ele sendo todo poderoso, ele demonstrou o seu lado humano, porque para mostrar para mim e para mostrar para você, em Mateus 26:38, antes do Calvário, na tribulação que ele estava passando, ele disse, a minha alma está profundamente angustiada. 100% divino, glória ao nome de Jesus para sempre. Mas 100% humano. Quando ele esteve aqui na terra, ele demonstrou a sua humanidade e ele fez essa declaração. Repito, não podemos achar que Deus vai imputar pecado se nós dissermos que nossa alma está angustiada. Não podemos dizer que Deus vai imputar pecado porque a gente está triste, está cansado, está abatido, não está conseguindo fazer as coisas, a missão de Deus, cumprir o propósito de Deus muitas vezes, o chamado de Deus como deveria ser, porque a gente está em tribulação. Não, a gente vai buscar renovação, a gente vai buscar conforto, a gente vai buscar na presença dele. Tenho tentado repassar as minhas experiências de fraqueza e angústia da vida, com experiência dizendo a algumas pessoas que chegam dizendo que eu estou cansado, estou cansada, estou desanimado, eu estou querendo até desistir, eu pensei que era forte, mas não sou forte, eu tive já tantas experiências com Deus, mas essas experiências não estão valendo nada, eu estou numa situação que tudo está dando errado, e eu não estou vendo saída, eu sou uma serva, mas parece que as coisas não estão fluindo. Pare! Você é um ser humano, eu sou um ser humano, mas a grande diferença é nós estivermos na posição. Esse pensamento vai tirar o fardo de você, da gente continuar caminhando e saber que somente em Deus, meu refúgio, minha fortaleza é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E Ele sabe das nossas fragilidades. Mas o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A gente pode chorar, a gente pode se angustiar e a gente pode demonstrar isso. Não tem problema. Esquece esse negócio de dizer que é super crente, dizer que é inabalável, que sempre tudo está bem. A Bíblia nos revela que não funciona dessa forma. E a Bíblia nos revela esta verdade, e essa verdade é absoluta, e essa verdade vai tirar muito fardo de muita gente, tá certo? Eu findo com o Salmo 42, 5, 11, o salmista, ele diz, alma, tu estás abatida, né, alma? Por que te abates? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Ele sabe que a alma está perturbada, ele sabe que a alma está abatida, ele expõe isso, mas ele mesmo diz, vamos esperar em Deus.
porque Deus é meu refúgio, Deus é minha fortaleza, Ele é o meu socorro. Então que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento e que você entenda. Nós somos crentes, nós somos servos, nós temos uma posição no Senhor, mas nós não somos inabaláveis, somos seres humanos. E a gente vai manter o foco no Senhor, a adoração exclusiva ao nosso Deus e dizendo que só Jesus salva, só Jesus liberta. Então que Deus abençoe e espero que Deus nos permita um próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.